Então, pessoal, meu nome é Guilherme, eu faço agronomia na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou apresentar o trabalho que vai tratar sobre lanternins, né, como uma forma barata de garantir bem-estar animal para a região da zona da Mata Mineira, né. Dentro do grupo também faz parte o William Andrei Bicari Busatti, também da agronomia, né. Então, durante a apresentação, a gente vai passar por alguns temas, né, aqui destacados. Introdução, ambiência animal, impacto no ambiente, lanternins, como que se dá o funcionamento, quando utilizar os lanternins, quais são as dimensões ideais, outras informações, né, que a gente vai mostrar aqui sobre dimensionamento, e ao final a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, né, como que ele trabalha. Então, quais que são as funções das construções rurais, né? As construções rurais, então, elas podem servir para qualquer tipo de finalidade que seja empregada na atividade agrícola, né? Então, a gente chama de construção rural toda e qualquer construção usada direta ou indiretamente para as atividades agropecuárias. Essas construções, elas devem sempre manter condições básicas quanto à higiene, né, a orientação dela, né, ou seja, como que o sol incide nela, em relação também à funcionalidade e ao custo. Aqui a gente vê alguns exemplos de construções, né? Fotos nossas, né? Na primeira imagem, depósito de insumos agrícolas, né? Onde são guardados sementes, fertilizantes, insumos para produção. Na imagem do meio, uma selaria, né? Onde é armazenado os equipamentos para poder andar a cavalo. E na terceira imagem, uma construção que é um galpão de máquinas e uma oficina, né? Tudo dentro da mesma construção. Então, aqui a gente vê que construções, elas podem ter mais uma função, né? Nesse caso aqui, tanto o abrigo de máquinas quanto a oficina, né? Então, o que é ambiência animal, né, em si? Então, tem duas definições aqui. A primeira, né, é o estudo das relações que existem entre o ambiente e o animal. Então, dessa forma, devemos sempre projetar as construções rurais de forma a evitar extremos térmicos e garantir conforto e bem-estar. E também a gente pode enxergar a ambiência animal como a ação direta ou indireta das condições e influências externas que atuam sobre o animal, né, abrigado dentro dessa construção. Qual que é o impacto do ambiente, então, sobre o animal, né? Como que a ambiência influencia no animal? Então, condições adversas ao bem-estar animal, como extremas de temperatura, umidade, alta incidência de radiação solar, essas podem ser um fator de estresse que levarão à redução da produção do animal, né? Ou seja, uma perda de eficiência produtiva. Além disso, isso também influencia, né, na eficiência reprodutiva desse animal, né? No caso, por exemplo, de vacas, e aumento de doenças também, né? Porque, no caso, ambientes quentes, úmidos, eles podem ser um foco de proliferação de insetos patogênicos, fungos. Então, é através do meio ambiente adequado, junto com as condições indispensáveis para o animal, né, para que seja feito o manejo, com essas duas condições que a gente atinge o máximo produtivo associado ao bem-estar. E aí, com isso, a gente precisa utilizar, né, diversos fatores, né, incluindo o genético do animal, uma nutrição adequada para cada momento da fase do animal, uma boa gestão dos recursos dentro da propriedade e uma boa organização, né, para poder sempre garantir um bom ambiente de trabalho, e também avanços tecnológicos, né, são sempre bem-vindos e auxiliam na melhoria do bem-estar animal. Então, para a gente poder compreender melhor os impactos dessa ambiência, né, e também dos fatores externos sobre as construções, a gente traz aqui uma foto dos slides da aula, né, que fala um pouco sobre como que se dá o aumento de temperatura provido pelo sol, pela radiação. Então, na primeira foto, né, então, a radiação solar ela vai incidir sobre a construção e aí ocorre o aquecimento devido a essa radiação, né, da parte superficial do telhado. E aí, esse calor da parte superficial do telhado, ele é passado para o ar no interior da construção,
através de convecção, né? E aí, então, o ar quente, ele torna o ambiente mais insalubre, trazendo prejuízos como queda de produção, que a gente mencionou anteriormente. Sistemas de refrigeração, eles gastam mais energia para poder combater esse calor. Então, a gente precisa sempre buscar soluções que, primeiro, né, possam evitar isso, sem que hajam gastos adicionais na conta de luz ou com manutenção. Então, abaixo, a gente também pode ver que ambientes fechados, né, muito sem aeração, sem ventilação, elas podem sofrer com aumento de CO2. Como? Porque o metabolismo desses animais que podem estar ligados dentro dessa construção, eles, para poder obter energia, né, eles fazem respiração celular, e essa respiração celular, ela libera CO2 e água. E aí, então, esse gás é desejável que a gente não mantenha ele em altas concentrações dentro da construção. Então, a gente precisa eliminar eles através da ventilação, né? Então, os lanternins, eles surgem aqui como uma boa opção para poder garantir, né, essa circulação de ar no interior da construção, para poder renovar, né, o ar, para poder garantir com que o ar quente saia da construção pela parte de cima, e a gente vai ver isso, né, ao longo da apresentação. Então, o que são lanternins? Então, esses lanternins, eles são aberturas dispostas na cobertura da edificação que proporcionam um aumento da ventilação e iluminação natural dos ambientes internos da construção. Então, esses lanternins, eles possuem aberturas estratégicas para poder favorecer a ventilação natural nesses ambientes internos da construção, e eles também garantem a renovação da qualidade do ar, a redução de custos operacionais, como, né? Como que podem oferecer redução dos custos operacionais? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com o lanternin junto com o pilar central e, no caso, apoiar o telhado lateral nesse pilar central, né? E aí botar o lanternin apoiado no pilar central em cima, o que a gente consegue, assim, eliminar tesouras, né? Em caso deles de cerâmica pesadas. E também promover a ventilação natural do ambiente, né, interno. Então, esses são todos fatores que eles proporcionam. E aí, focando um pouquinho agora, falando sobre essa ventilação, né, como que funciona? Quando ocorre o aquecimento do ar no interior da construção, essas moléculas de ar dentro, né, esses gases, eles aumentam a agitação e tendem a ficar menos adensados. E aí, com essa redução do adensamento, né, o mais leve tende a subir, né, então eles sobem em direção ao terreno da construção, e aí, ao mesmo tempo que ocorre essa subida, é criada uma pressão para que haja a entrada de ar frio mais denso através das aberturas laterais da construção, pelas janelas, pelas portas, e isso ajuda a empurrar o ar quente, né, para cima, e aí, consequentemente, aumenta a pressão para a entrada de ar fria por baixo. Então, o resultado dessas ações, elas promovem ventilação higiênica e térmica no interior da construção. E aí tem essa renovação do ar, né? Ar frio entra, ar quente sobe, sai pelo lanternin. Então, lanternins, eles promovem a ventilação térmica e higiênica da construção, permitem a entrada de luz, né? E a entrada de luz é muito importante para o bem-estar, né, animal, para a economia de energia, para o melhor ambiente de trabalho, né, para poder facilitar ali na visualização das atividades, o que você está fazendo, no caso de mordenha, algo do tipo, e também na eliminação de patógenos no ar no interior da construção. E elas também garantem um contato com o meio externo da construção, né, para o animal. Então, animais como vacas, como equinos, eles possuem uma rotina e eles também reconhecem o ambiente externo, né? E aí eles também entendem em qual momento do dia se encontram. Então, todo esse contato com o meio externo é benéfico para o bem-estar animal. Então, dando continuidade aqui às belas palavras aí do Guilherme, nós vamos falar um pouco dos cuidados que devem se ter aí quando realmente for utilizar desse método, do método do lanternin, em construções rurais. Então, primeiramente, nós colocamos aqui o engradamento, que é uma parte fundamental de qualquer obra. Então, não temos
nenhum tipo de restrição para a utilização do engradamento. O cuidado com os materiais, eles não devem ser expostos ao tempo, a sol e chuva, então assim, a gente sempre deve manter esses materiais da melhor forma possível, realizar a obra aí, em tempos aí que não estejam chovendo, para que não tenha nenhum prejuízo, para que não tenha nenhum tipo de problema posterior para a construção também. Usar lanterninhas simples e que não pesem muito o telhado também. Então, não é aconselhado aí utilizar lanterninhas com estruturas assim muito robustas, lanterninhas muito grossos que eu digo de comprimento. Então, esse é um fato aí muito importante para se colocar. Falando agora de tipo de telha que deve ser utilizado, não existe nenhum tipo de restrição na utilização de telhas para lanterninhas. Mas é recomendado sempre a utilização de telhas de fibra de cimento ou cerâmica para os ambientes aí com animais, né? Porque essas telhas, elas geram um menor barulho, elas são mais leves e, consequentemente, elas isolam melhor aí, o ambiente, né, para o animal. Então, pensando na ambiência animal, são pontos aí fundamentais para realmente utilizar essas duas telhas. E a gente pode citar aqui telhas de metais, quando há chuvas ou ventos muito fortes, essas telhas fazem muito barulho e os animais eles acabam se assustando e isso gera psicologicamente para o animal é muito ruim. Então, assim, a gente tem que escolher realmente a melhor telha para que não tenha nenhum afeto assim ao animal. E uma parte muito importante também na hora de caracterizar aí um lanternim é a sua abertura. Ela não deve ser muito grande e também, assim, ela não deve permitir a entrada de chuvas e nem a entrada de patógenos em caso de vegetação. Então, assim, o lanterninha ele tem uma parte que fica exposta, né, para essa troca de calores, como o Guilherme falou anteriormente. Então, realmente, ela deve ser da melhor forma possível para que não tenha nenhum gasto ali excessivo. Pode passar, por favor, Guilherme. E aqui nós trouxemos dois exemplos. O primeiro exemplo aqui é utilizado aí com galinhas, né? Galinhas de postura. Então, aqui a gente pode ver a utilização realmente tá iluminando o ambiente interno. E a segunda imagem a gente consegue ver um galpão, esse galpão de armazenamento aí. Então, ele foi utilizado aí pela extensão que o galpão tem. E a gente pode ver que é utilizado de uma forma assim, geral em construções rurais. Posteriormente, a gente vai mostrar outros exemplos também. E é o fator aí mais importante, né? Quando que eu posso utilizar os lanternins? Então, a priori, em associação com outras estratégias para melhor ambiência, é o fator primordial para utilizar os lanternins, porque é uma estratégia aí muito duradoura. Então, a gente deve utilizar algumas táticas conjugadas para promover melhor ambiência no interior da construção, usando não só os lanternins, né, mas as telhas apropriadas, a orientação da construção correta e manter boas condições de higiene na construção quando possível, principalmente com animais aí como os equinos aí para não proliferar muitos gases tóxicos dentro da construção. Em regiões quentes também pode ser uma boa opção, pelo clima ser muito quente e úmido, onde a temperatura pode atingir aí níveis extremos dentro da construção e acaba causando aí um desconforto muito grande para os animais. Para promover também a ventilação interna do ambiente, em situações onde se deseja eliminar esses gases tóxicos, né, do ar, ou também patógenos que tem no meio aéreo como dispersor. E por fim, para permitir a entrada de luz, que é um ponto aí muito positivo, que em situações onde é desejável a penetração da luz,
do interior da construção. E com essa permanência de mais luz, então a gente tem um gasto menor aí de energia. Então, para o produtor, é um saldo positivo, né? E agora falando um pouco das dimensões. Então, como que eu vou dimensionar da melhor forma possível o meu lanternim para conseguir adaptar ao meu projeto, né? Então, para melhorar o desfrute dos benefícios do lanternim, precisamos considerar as melhores dimensões, seguir as recomendações da literatura e, claro, né, tomar alguns cuidados. Então, devemos dimensionar para permitir a circulação de ar e impedir a entrada de água ou sol forte dentro da construção. Então, aqui nós trouxemos a utilização aí dos formatos, né? Sendo que é recomendado para galpões, os lanternins, com mais de 8 metros aí de extensão. Então, nós temos a cumieira aberta, a cumieira com uma abertura canalizada, abertura com sobreposição lateral e a cumieira aí com abertura de cobertura. Então, essa aí é a mais utilizada nos empreendimentos rurais e no nosso projeto também a gente utilizou dela e posteriormente a gente vai falar melhor. Então, aqui nós temos algumas recomendações para o pé direito e a largura do lanternim. Então, essas recomendações, elas são de acordo com o clima da região que o empreendimento for localizado. Então, o clima quente e úmido, em até uma largura aí de 8 metros, o pé direito mínimo tem que ser de 2,80 metros, sendo que de 8 a 9 metros de largura, o pé direito tem que ser de 3,15 metros, e de 9 a 10 temos um pé direito aí de 3,50 metros. Agora, no clima quente e seco, se altera um pouco, em que a largura tem que ser a largura de 10 a 12 metros, o seu pé direito tem que ser de 4,20 metros pelo menos. Enquanto de 12 a 14 metros, com larguras aí mais avantajadas, nós temos que ter um pé direito aí mínimo com 4,90 metros. E aqui, frisando, né, que o cumieira aberto com cobertura é o mais utilizado aí como lanternins, então é uma proposta aí realmente muito utilizada na literatura e em empreendimentos, tanto na zona rural como também na zona urbana. E falando um pouco agora sobre a largura do lanternim, essa largura ela deve ter pelo menos aí 10% da largura do galpão, ou 1/10 dessa largura. E a altura, né, deve corresponder à metade da largura do lanternim. Então, é um ponto aí realmente a ser visualizado e a ser imposto aí em prática. E, por fim, além disso, recomenda-se a sobreposição de 5 centímetros e boca do lanternim com 5% de largura, aí, como a gente pode ver na imagem. E para a região de Viçosa, né, a sugestão de lanternim é um ponto muito positivo, porque é uma região quente e predomina a agricultura familiar. Então, na região, por realmente predominar um clima onde se justifica o emprego do lanternim, então a gente pode aliviar altas temperaturas aí para o animal durante o período de verão, né? Porque, como o Guilherme mostrou anteriormente para vocês, o lanternim tem todo uma estrutura, todo um projeto para realmente tirar aquele ar quente e deixar mais fluido o ar dentro da construção. E temos também a agricultura familiar. Na região da zona da Mata Mineira, predomina pequenos produtores. E eles necessitam realmente de soluções práticas e baratas para poder garantir uma ambiência animal mais adequada. E por fim aqui nós trouxemos o nosso projeto. Então, eu e o Guilherme, nós projetamos essa construção aqui, que
é uma construção realmente idealizada aí para a cidade de Ubá. E o que que ela caracteriza, né? É uma construção aí para equinos, então uma baia para até 20 equinos que necessitam aí de aluguel na região de Ubá. Então, assim, o que predomina muito para o proprietário seria o visual. Ele queria que uma coisa fosse realmente marcante e que tivesse o máximo possível aí de iluminação. Então, da melhor forma possível e garantindo aí a ambiência interna para os animais, a gente realizou esse projeto utilizando aí de lanternins, também colocamos tijolos de vidro aí para realmente aumentar a visibilidade dentro da... A visibilidade não, a, a iluminação dentro das baias e realmente ter um manejo mais adequado aí dos animais. Então, como vocês podem ver aí no nosso projeto, nós temos aí dois pilares centrais que são maiores que os pilares que ficam nas extremidades, justamente para o lanterninha aí ficar fixado e ter toda essa troca de calores aí e expulsar qualquer tipo de patógeno que possa ter dentro da nossa construção. Uma vez que é uma construção feita para equinos, né? Então, por eles estarem ali por muito tempo, então pode ocasionar ali vários gases que podem ser tóxicos para o animal. Então, quanto mais ventilação, quanto mais ar fresco tiver na construção, melhor para eles. Então, a gente pensou isso da melhor forma possível para realmente objetificar aí um empreendimento real que possa ser utilizado e que, a priori, assim, siga todas as normas padrões. Então, este foi o nosso empreendimento, é uma baia para 20 cavalos, feito de acordo com o professor Valmir, ele auxiliou a gente e todos os monitores também. Então, é isso, pessoal. Pode passar, por favor. Em relação à construção também, a gente consegue ver aqui que nem foi falado anteriormente, né, em relação a uso de lanternins como economia de recursos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente utiliza telha leve, que é telha de fibrecimento, né, que é uma telha leve, mas poderia ser utilizada também uma telha pesada, que é uma telha de cerâmica, né? No caso, se fosse utilizada uma telha de cerâmica, ia ficar um pouco mais cara a construção. A telha cerâmica ela garante uma condição de bem-estar animal, né? Porque, termicamente falando, ela é melhor. Só que, quando você conjuga com o lanterninho, você pode utilizar a telha leve, porque o lanterninho, ele, no caso, anularia, né, esse ambiente quente que a telha de fibrecimento poderia proporcionar dentro do ambiente. Então, aqui, por exemplo, a gente não precisou utilizar linhas para poder apoiar a perna do telhado lateral, porque a perna dele está apoiada no pilar central. Então, você economiza recursos, assim, entendeu? A mão francesa a gente colocou também para poder dar uma melhor amarração na estrutura, mas esse é só um fator adicional, porque sem a mão francesa, a estrutura também continuaria funcionando, né, normalmente. A mão francesa ela só dá mesmo um acabamento na estrutura para poder ficar mais segura, né? E ali no meio foi o único momento que a gente tirou a isolinha. Então, é possível também de utilizar lanternins de forma a, né, buscar sempre eficiência no uso de recursos. E aí, transversalmente, né, também tem cabos de aço para poder amarrar os pilares e manter eles unidos, né? Que também dá mais firmeza à construção. E aí, né, a sobreposição das telhas, uma sobre a outra, né, 0,4 metros, para poder impedir que chova dentro da construção. Né, então, tomando todos os cuidados com o lanternim, é possível a gente atingir aquele ideal, né, de boa produtividade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Pode falar, William, agora. Eu agradeço muito a todos vocês. E é isso, nosso projeto sobre lanternins.
Obrigado, Guilherme. Obrigado.